paz, meus irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 33. Nós iremos até o versículo 54. Mateus 27, do 33 ao 54. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Diz assim o texto: chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E eu, rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões, que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Santo Deus, nosso glorioso Pai, nós Amém. te adoramos nessa noite, te rendemos graças e louvores por tudo que o Senhor é na nossa vida. E nós também te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pela tua misericórdia, nos usando como instrumento nas tuas mãos. Que nessa noite o teu Santo Espírito nos ajude a observarmos estes versículos, a compreender a grandiosidade do amor de um Pai que entrega o seu único Filho para a salvação de muitos. Nós oramos assim, agradecidos por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, fiquem com o texto aberto, que a gente não vai sair dele. Nessa noite, quero, através desse texto do Evangelho de Mateus, falar acerca de Cristo, mas falar também acerca do Pai, que envia Cristo.
e do Calvário que Ele passou para que hoje nós estivéssemos aqui. Nós só estamos aqui hoje porque um Pai amoroso decidiu, na sua soberana vontade, salvar muitos para fazer parte da sua família e transformar o seu unigênito Filho em primogênito entre muitos irmãos. E não somente nós vemos Cristo passando por um Calvário para que nós estivéssemos aqui vivos, não somente a sua morte nos deu vida, mas também nos traz todos os benefícios que nós tivemos durante toda a nossa vida e os benefícios que ainda iremos ter, porque Ele continua velando por cada um de nós e velando com a sua palavra para cumprir. Então, é através dessa passagem que eu quero lembrar de um Pai amoroso que entrega seu Filho, coisa que nenhum pai terreno poderia fazer, ou teria coragem de fazer, ou teria esse amor de fazer, para que a gente tivesse vida. Através da morte de Cristo, nós estamos vivos. Então vamos observar primeiro a descrição desse Calvário. A gente compreender mais uma vez. Eu sei que a gente já leu várias vezes esse texto, a gente já se impressionou várias vezes com esse texto, mas é impressionante como cada vez que a gente lê, a gente sente mais uma vez o peso que foi colocado sobre este Filho de Deus, para que a gente também pudesse ser filho de Deus, para que a gente também pudesse chamar Deus de Pai. Primeiro, versículo 33 e 34, nessa descrição do Calvário, ele diz o seguinte: chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Eles chegaram ao local da crucificação, não somente de Jesus, mas também havia outras duas pessoas cujos crimes foram considerados passíveis de crucificação. Não era qualquer pessoa que passava pela crucificação. Normalmente era alguém que cometia um crime muito pesado, o que a gente hoje na nossa lei chamaria de um crime hediondo, um crime muito grave, que não poderia escapar de uma condenação capital, de uma condenação final. Alguns que cometiam crimes mais graves eram enforcados, outros queimados, outros crucificados. E a pena para Jesus e para aqueles dois malfeitores era a crucificação. E o nome do lugar era Gólgota, ou lugar da caveira. O local ali era para a morte. Era o local da morte daqueles três e de tantos outros que por ali já tinham passado. Mas entenda, o lugar de morte haveria de ser para nós que hoje cremos em Cristo, o lugar de vida. Amém. Foi no lugar da caveira que nós deixamos de ser caveiras mortas em delitos e pecados, para ser pessoas que têm vida e vida com abundância. Glória a Deus, glória a Jesus. De longe, o Monte Gólgota de fato parecia uma caveira humana, o desenho de uma caveira humana. Por isso, dado esse nome, lugar da caveira. Então, se parecia uma caveira humana olhando de longe, já era uma figura assustadora. A aparência daquele lugar era assustadora. E quando você via 3 cruzes com 3 homens pendurados, mais assustador ainda. Mas deram a Jesus beber vinho misturado com fel. Por quê? Antes dele ser crucificado, deram essa mistura. Acreditava-se que vinho com fel tinha uma certa característica analgésica. Então eles davam vinho misturado com fel, não só foi para Jesus, para os que seriam crucificados. Porque eles acreditavam que dando aquela mistura antes da crucificação, amenizaria as dores que eles sentiriam naquela punição. Não somente isso, duraria mais tempo a agonia deles. Porque o efeito do analgésico faria também com que eles não sentissem os cravos. Não sentindo os cravos, eles suportariam mais tempo aquelas dores, por não sentir tudo o que elas causavam. Então, quando pregavam os pregos nos pés, eles não sentiam tanto assim. Quando pregavam nos seus pulsos,
eles também não sentiam tanto porque estava na sua corrente sanguínea uma espécie de analgésico. Então eles ficavam horas naquelas cruzes, pendurados, com certeza numa dor terrível, mas que os soldados tentavam amenizar. Só que diz a palavra que depois de provar, Jesus sabia que era um vinho misturado com fel, porque o fel é amargo. Então ele recusou-se a beber. Veja só, por quê? É a primeira observação que eu quero fazer nessa noite. Vou fazer 5 observações para a gente, 5 aplicações. A primeira delas, Jesus se recusou a beber algo que seria analgésico para ele, porque ele queria estar consciente durante todo o processo. Mesmo que isso significasse que ele sentiria a intensidade completa das dores da crucificação. Então veja só, Cristo, o Filho unigênito de Deus Pai, se entregou por nós, consciente durante todo o processo. Ele disse antes: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então, sabendo que estava fazendo a vontade do Pai, ele se entregou sem reservas. E se entregando sem reservas, isso também significaria sentir toda a dor. E não somente toda a dor da descarga da ira de Deus, pelos pecados que ele estava carregando sobre si, mas também dos cravos que foram colocados em suas mãos, como a gente cantou agora há pouco. Ele estava consciente durante todo o processo. Bateram o martelo e ele sentiu entrando nas mãos. Bateram os martelos, ele sentiu entrando nos pés. Colocaram a coroa de espinhos, ele sentiu cravando na sua fronte. Toda a intensidade da dor. Mas a descrição do Calvário continua nos versículos 35 a 37, e ele diz o seguinte: depois de crucificarem, dividiram as roupas dele. Era natural que aqueles homens que estavam sendo crucificados ficassem apenas com as roupas de baixo, apenas com algo semelhante a uma cobertura só na parte do seu tronco. E as vestes de Jesus, inclusive o seu manto, foi repartido. Dividiram as roupas dele, tirando sortes. Sentando-se, vigiavam-no ali. Ele já está sendo crucificado. Vamos pegar a roupa dele, dividir e lançar sortes. Vamos ficar aqui sentados só observando, só vigiando. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Qual a acusação feita? Ele é Jesus. Ele é o Rei dos Judeus. Isso é algum crime? Não é. Isso trazia mal para qualquer uma das pessoas que estavam observando aquela crucificação? Prejudicou alguém ali? O fato dele ser Jesus, o Rei dos Judeus? Não. Por onde ele passou durante os 3 anos de ministério, andando com os seus discípulos, ele fez alguma coisa que prejudicasse alguém? Ele trouxe mal a alguma pessoa? Não. Ele cometeu pecado? Não. Mas a acusação estava acima da sua cabeça: este é Jesus, o Rei dos Judeus. A atitude dos soldados romanos confirma o que já havia sido dito, que já havia sido falado a respeito dele no Salmo 22 e em outros textos do Antigo Testamento, que sobre as suas vestes lançariam sortes. Tudo que estava acontecendo ali não era aleatório. O contexto da crucificação já havia sido predito. Ele sabia que precisava passar por aquele momento. É tanto que quando Pedro diz a ele que ele não poderia morrer, não, Senhor, o que ele diz? Arreda Satanás. É necessário que eu venha a sofrer. É necessário que eu morra. Sentados, eles vigiavam os crucificados. Não havia neles qualquer tipo de misericórdia. Nenhum. Eles estavam só olhando, esperando o momento que eles expirassem para tirar da cruz e levar ao sepulcro. Só. Não tinha qualquer sentimento de compaixão para Cristo ou para com qualquer um dos outros. Nenhum. Apenas vigiavam, apenas faziam o seu trabalho. Acima da cabeça de Cristo colocaram por escrito essa acusação:
Este é Jesus, o Rei dos judeus. Minha segunda observação. Era um crime? Não. Óbvio que não. Ele tinha pecados? Não. Ele era um malfeitor? Não. Ele era um assassino? Não. Ele era um ladrão como os outros dois? Não. Mas ele estava ali carregando sobre si o pecado de muitos. Isaías 53 traz em um dos seus versículos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por conta das suas pisaduras nós fomos sarados. Era necessário que ele carregasse sobre si o pecado de muitos, dos que o Pai, na eternidade, entregou a ele, como diz João no capítulo 6. E nenhum dos que o Pai entregou, ele lançaria fora. Não se perderia nenhum. Então o pecado, cada um eleito de Deus, estava sobre o Filho, que não tinha um pecado sequer, para poder ser o substituto naquela crucificação, para que a justiça de Cristo nos fosse imputada à medida que os nossos pecados foram colocados sobre ele. Mas segue a descrição dessa crucificação, desse Calvário, versículos 38 até 44. O que diz? 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Veja só o que é você não ter pecados, você não ter motivos de estar ali, e pessoas que não tinham a menor condição porque eram pecadores, passavam por ele, balançavam a cabeça em reprovação, como quem dizendo: você não diz que derruba o templo e o reedifica em 3 dias? Se salva. Aquelas pessoas tinham condição de se salvar? Nós tínhamos condição de nos salvar? E mesmo assim, atitudes do ser humano são igual a isso. Muitas das atitudes que nós tomamos sem conhecer a Cristo são iguais a isso aqui. Como quem diz: ele não tem poder não. Você não é o Filho de Deus? Você não é o Todo-Poderoso? Sai daí. Salve-se. Quem foi que falou algo semelhante a isso aqui? O diabo, na tentação. Você tem tanto poder de transformar a pedra em pão? Está com fome? Se resolve aí. Você é poderoso, pelo menos você diz. E essas pessoas aqui insultavam, zombavam de Cristo. Você destrói o templo e o reedifica em 3 dias. Salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Se é filho de Deus, ainda colocava uma condição, uma dúvida. Peraí, se você não é filho de Deus, desça da cruz. Ele ia descer? Porque ele estava cumprindo uma missão. A missão do Filho foi essa. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a missão tem que ser completa. Era necessário que ele morresse. Não só morresse, ressuscitasse. Mas aí o texto continua, versículo 40, versículo 41, ele diz: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Meus irmãos, as pessoas que tinham conhecimento das Escrituras estavam zombando de Cristo. Os chefes dos sacerdotes, não somente eles, os mestres da lei e os líderes religiosos diziam: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Eles sabiam que ele tinha salvado muita gente, eles sabiam que ele tinha feito milagres, ele sabia de tudo que Cristo tinha feito. Ainda assim dizia: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora.
se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Igualmente o insultava os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os dois. Perceba como ele sofreu zombaria o tempo todo da crucificação. Os soldados, as pessoas que passavam, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos e os que estavam ladeando ele, os ladrões. Nesses versículos, então, nós temos a descrição da zombaria do Calvário. Jesus foi colocado junto a dois ladrões, um à direita, um à esquerda. Os que passavam por ele lançavam insultos, balançavam a cabeça em sinal de reprovação, duvidavam do seu poder, duvidavam do seu caráter divino. Terceira observação de hoje: nunca duvide do poder de Deus. Ao contrário, confie. Porque depois a gente vai ver o que acontece quando ele resolve mostrar o seu poder. Nunca duvide do poder de Deus. Eu sei que hoje nós passamos por inúmeras situações em que a gente pensa: eu não vou ter condição nenhuma de sair dessa situação. Não tem ninguém na terra que possa me ajudar. Não tem ninguém, por poderoso que seja, por rico que seja, por influente que seja, que consiga estender a mão para mim e me tirar de onde eu estou. Só tem uma pessoa que pode nos ajudar. Só tem uma pessoa que a gente não pode duvidar do seu poder. Só tem uma pessoa que basta uma palavra para resolver todas as situações. A gente não pode duvidar do poder de Deus. Ele continua sendo o mesmo poder dessa época aqui. É o poder que atua em nós todos os dias e nos mantém de pé. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos zombavam dele, até os que tinham conhecimento sobre as Escrituras zombavam de Cristo. Uma quarta observação: quando eles falam: desça da cruz agora e creremos nele, ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. A quarta observação é: não é que ele não tivesse poder para descer da cruz. Se ele quisesse, ele desceria, sem problema. Mas era a sua missão morrer pelos pecados de cada um de nós e suportar o castigo para que nós tivéssemos paz. Senão, nós nem aqui estaríamos. Não teria condições. O texto nos reafirma que igualmente os insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Quanto escárnio, quanto sofrimento, quanta tortura psicológica que passou Jesus. Imagine isso aqui. Tudo isso aqui começou às 9 horas da manhã. E a gente vai chegar ao ponto que começa a ter trevas sobre a terra a partir do versículo 45. Já são 3 horas. Ouvindo insultos, sentindo dores, toda a dor. Até mesmo as pessoas que estão do seu lado, que realmente têm pecados, zombam dele. Os que conheciam ele, através da Escritura, também zombavam. 3 horas, já sentindo todo esse escárnio, todo o sofrimento, as dores dos cravos. Mas após 3 horas, versículo 45 diz assim: houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. O sol escureceu. Para nós, é um momento que o sol brilha com mais força. Se você estiver trabalhando no sol de meio-dia, principalmente na época do verão, aqui em Campina Grande, você não aguenta a intensidade desse sol. Agora imagine um monte como esse, local deserto, e o sol intenso. Só que durante 3 horas, nos momentos em que ele estaria mais intenso, ele escurece.
Isso aqui já é o poder de Deus. Porque para ele não tem diferença. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele transforma aquilo que está brilhando, radiando, em escuridão, para mostrar que ele é Deus. Na hora que ele quer, ele faz do jeito que ele quer. Podia ser o contrário. No final da noite, onde tivesse mais escuro, ele faria brilhar a luz. Porque ele é Deus. Mas eles não estavam crendo no poder dele. A gente sabe hoje que o poder aqui que estava sendo emanado era para que Cristo suportasse aquelas dores, morresse, para depois ressuscitar e a gente ter vida. Mas eles não estavam entendendo isso. O homem natural não compreende essas coisas. E glória a Deus que nós já compreendemos. Essa escuridão durou até as 3 horas da tarde, no momento em que Jesus, no versículo 46, vai bradar em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que é essa pergunta? O que ela significa? Meu Deus, por que me abandonaste? Meus irmãos, são 6 horas. Do meio-dia às 3 horas, houve trevas. E nesse momento de trevas, por volta das 3 horas da tarde, 6 horas de crucificação, 6 horas sentindo dores, a intensidade completa daqueles cravos, já que ele tinha rejeitado o vinho misturado com fel. A dor é tanta que ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me permite sentir uma dor tão forte? É óbvio que nem se compara, porque a gente não sente dores para salvar ninguém. Mas quantas vezes a gente sente dores tão agudas que a gente diz assim: Senhor, esquecesse de mim. O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Às vezes a gente chega a fazer orações desse tipo: Senhor, olha por mim. Eu estou sofrendo tanto, eu não sei o que eu faço. Qual é a saída dessa situação? De novo? Eu vou estar nessa situação de novo? E o Senhor não vê que eu fico muito mal quando essas coisas acontecem? E o Senhor vai permitir que eu passe por tudo novamente? Existe um propósito para todas as dores que nós sentimos. Existia um propósito muito forte para as dores de Cristo. Porque o Pai amoroso não deixaria que o Filho sofresse a dor. Existia um grande propósito: salvar um povo para si mesmo. Os que estavam ali eram tão ignorantes quanto ao que estava acontecendo que disseram que Jesus estava chamando por Elias. Olha o versículo 47. Quando alguns dos que ali ouviram, dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Eles viram Elias sendo levado por uma carruagem de fogo. Sabiam disso, os mais novos, pelas histórias dos seus antepassados. Como Jesus poderia estar chamando por Elias? Como ele poderia estar chamando por Elias? Não havia nenhuma situação em que ele pudesse recorrer a Elias. Ele estava recorrendo ao Pai. Depois do brado, do grito de Jesus, um dos soldados pegou uma esponja, versículo 48. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja. O grito foi muito alto. Ele deve ter pensado: esse homem está agonizando. Um grito de dor desse, alguma coisa está acontecendo com ele. Pegou essa esponja, molhou com vinagre, colocou na ponta de uma vara, de um caniço, e deu para Jesus beber. Interessante. A primeira mistura que queriam dar a ele era vinho com fel, para anestesiá-lo. E ele não quis. Nessa agora, se ele estava 6 horas sendo crucificado, o mínimo que ele estaria passando era o quê? Sede. Deram água? Não, deram vinagre. A esponja estava embebida de vinagre. E ajuda em alguma coisa? Absolutamente não.
Não lhe foi oferecido água, não lhe foi dado qualquer gesto de piedade e clemência, apenas sofrimento e dor marcavam o cenário do Calvário. Se já estava ruim, ia ficando pior. Cada momento que ia passando. Tanto é que outros diziam para deixá-lo, porque Elias viria salvar. Deixa ele aí. Não vai colocar vinagre para ele tomar, não dê água não. Elias está vindo para salvar. Ele não gritou? Olha o versículo 49. Outros disseram: deixe-me. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Para muita gente aquilo era um espetáculo. Estamos assistindo de camarote esse homem ser crucificado. Vamos ver se Elias vem? Vamos ficar aqui esperando. Será que Elias vem mesmo? Ele gritou por Elias, na cabeça dessas pessoas. Mas não era. O que acontece? Novamente no versículo 50. Ele bradou em alta voz. Ele gritou de novo, com a mesma intensidade que tinha gritado antes. Só que agora entregando o seu espírito. Depois de bradar novamente em alta voz, Jesus entregou o espírito. Se a gente acabasse aqui, o que se compreenderia? A morte venceu Cristo. Mas a morte venceu Cristo? Não. Olha os efeitos do Calvário. Versículos 51 ao 54. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Começou aqui. Os efeitos dessa morte. A quinta observação: o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O que isso significa para nós? Significa que o véu era uma cortina que dividia o santuário do Santo dos Santos, para onde ninguém poderia entrar, senão o sumo sacerdote. E somente no dia da expiação. Tinha toda a parte do santuário, vinha o véu e tinha o Santo dos Santos. E esse sacerdote precisava estar muito bem espiritualmente para poder entrar lá no dia da expiação, para oferecer sacrifício em favor dos irmãos, em favor do povo, em favor daqueles que estavam em pecado. E isso ele fazia uma vez ao ano. Só que naquele momento o Cordeiro que se entregou para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito havia sido feito. Precisava mais de véu? Não. Porque o único que realmente poderia nos tirar os pecados, nos perdoar os pecados, se deu por nós. Naquele dia, o sacrifício perfeito foi Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O acesso agora está livre. Aqueles que estavam em pecado tiveram os seus pecados perdoados no sacrifício de Cristo. A impossibilidade de nós nos achegarmos ao Pai por conta das nossas transgressões foi retirada pela justiça de Cristo. Nós hoje temos acesso ao Pai por conta da justiça de Cristo. Quando Ele hoje olha para nós, olha como filhos, não mais como indignos pecadores. Porque Ele não olha para os nossos pecados, mas Ele olha para a justiça de Cristo que foi colocada na nossa conta. Porque se Ele olhasse para as nossas obras, nós poderíamos chegar até Ele. Se Ele olhasse para o pecado que eu cometi hoje pela manhã, se Ele olhasse para o pecado dos meus 35 anos de vida, será que eu teria condições de chegar até Ele e dizer: Senhor Deus, me recebe na glória? Não. Mas por conta do sacrifício perfeito de Cristo, eu tenho condições de ter certeza no meu coração de que eu tenho um lugarzinho perto de Deus Pai. E não precisa ser nem na direita nem na esquerda, não.
igual Tiago e João, como a mãe queria. Pode ser lá no cantinho, tanto perto de Cristo, tá bom. Deus. Eu sei que eu tenho um lugar na eternidade, e não são os meus méritos, são os méritos de Cristo. Amém. Eu sei que eu tenho um lugar na eternidade, e não foi porque eu fiz coisas boas, mas é porque Deus me amou, e através de Cristo me salvou e me regenerou para uma nova vida, para viver para Ele. A terra tremeu. E como seria bom que hoje a gente visse a terra tremendo pelos poderosos feitos de Deus. As pessoas realmente temendo a Ele, pensando 1000 vezes antes de fazer alguma coisa que fira a sua santidade, que entristeça o seu coração. Está aqui o poder que eles tanto queriam. Desce daí se você tem poder, desce daí se realmente Deus é o teu Pai. A terra treme, as rochas se partem, os sepulcros são abertos, santos foram ressuscitados e apareceram a muitos. E antes incrédulos agora poderiam dizer como o centurião e os que estavam com ele vigiando tudo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vocês que estavam zombando, agora vocês contemplem, esse era o Filho de Deus. Vocês que não acreditavam nele, vocês que estavam dizendo, desce, você é Filho de Deus, agora vocês sabem, ele era o Filho de Deus sim. E ele não mostrou isso descendo da cruz, ele mostrou isso morrendo, mas depois ressuscitando. Ele mostrou isso se entregando e cumprindo cabalmente a missão que o Pai o designou a fazer. Meus irmãos, com base nesse texto, tendo visto o que nós vimos nesse texto, eu concluo trazendo para nós a realidade de que é pela fé no nome desse Deus que nós temos vida e vida com abundância. Se não fosse um pai amoroso entregando o seu filho, nós não teríamos vida. Se não fosse um pai que, diferente de muitos dos nossos pais terrenos, olhou para a nossa situação e procurou consertá-la, a gente não teria vida. Eu fico muito triste quando eu vejo pais falando, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eu lavo as mãos porque meu filho não tem mais jeito. Eu lavo as mãos porque meu filho só me dá desgosto. Porque meu filho não respeita o que eu digo, não escuta as minhas orientações. Agora imagine se ele tivesse feito isso. Imagine se ele não tivesse tido amor para suportar também os nossos pecados contra ele. Quantas vezes a gente passou por situações nessa vida que a gente agiu como se ele nem existisse. A gente desconsiderou tudo que ele diz na sua palavra. Mesmo assim, o amor do Pai revelado no Filho nos fez entender, olha, realmente eu sou muito amado. Eu não posso continuar vivendo desse jeito. Se Ele morreu por mim, eu preciso, no mínimo, amar quem me enviou. Se eu tenho fé em Cristo, eu amo o Pai que o enviou. Se eu tenho fé em Cristo, eu obedeço o Pai que o enviou. Se eu tenho fé em Cristo, eu vivo para o Pai que o enviou. Nós hoje podemos fazer os nossos agradecimentos, porque nós temos recebido muito desse Pai. E nós temos caminhado com o Filho. Falta alguma coisa na nossa mesa? Falta paz para a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Tem algum pecado que a gente possa cometer que vai tirar de nós a certeza de que um dia nós estaremos com Ele? Você não precisa ter medo, não. Amanhã você não vai dar uma caída da graça, não. Você não vai tropeçar e perder a salvação, porque a salvação é garantida por esse sangue de Cristo que foi derramado.
Não tem nada mais poderoso do que o sangue de Cristo. Amém. Nós podemos fazer os nossos pedidos, porque nós temos alguém que nos ouve e nos atende, segundo a sua soberana vontade. Nós temos a confiança que dias melhores poderão vir, apesar de todo o caos que a gente vê na nossa sociedade, no mundo, das guerras, dos terremotos, mas a gente sabe que está tudo em paz, está tudo sob controle. Por quê? Porque o controle está nas mãos dele. Então nós podemos ter confiança de dias melhores, porque Ele cuida de nós. Os dias melhores podem não ser aqui, e não será, porque o mundo caminha para o seu fim, e a gente sabe o que é que vem daqui para frente. Porém, nele nós temos a esperança de dias melhores por toda a eternidade. Aleluia. Nós temos a certeza de uma cidade que tem sido guardada por Ele. Nós sabemos que a nossa cidade hoje tem sido guardada por Ele e abençoada todas as vezes que alguém ergue a sua voz em louvor e gratidão a Ele. Aqui, no Presidente Médici, no Cruzeiro, no Jardim Paulistano, na Liberdade, no Catolé, no Cinza, nas Três Irmãs, em Bodocongó, no Pedregal, onde alguém estiver com os seus joelhos dobrados, com as suas mãos levantadas, erguendo a sua voz em adoração ao Senhor, louvando a Ele e bendizendo o nome dEle, essa cidade recebe da sua bênção, da sua proteção. O nosso desejo é que o Deus amoroso e perdoador, mostrado nessa noite, possa habitar o coração de cada um de nós, que Ele seja o centro dos nossos lares, que guarde a nossa vida, guarde a nossa entrada e a nossa saída, para o louvor e glória do seu Santo nome. Amém?